que após fazer um discurso a investidores sobre o compromisso com a transparência, Gustavo Montezano, presidente do BNDES, disse a jornalistas que só falaria sobre a demissão do diretor de investimentos do banco, André Laloni, se não houvesse perguntas depois. Após a discussão com a imprensa, que não aceitava essa condição imposta pelo presidente do BNDES, Montezano disse que a exoneração de Laloni era uma questão estatística que não alteraria a estratégia ou a agenda de privatizações do banco. Segundo ele, a necessidade de montar um novo time em um prazo curto fez com que ajustes fossem necessários e que há muita gente boa disponível para recompor áreas estratégicas da instituição. Fala, Josias. Eu acho extraordinário, né? Porque o sujeito vai falando para investidores em Washington, aí ele faz um discurso enaltecendo a transparência do banco, do BNDES, que ele dirige. Aí diz que é preciso tratar a transparência como uma cultura, não como uma obrigação, que o BNDES deve querer ser transparente. Aí, em seguida, ele se depara com um grupo de repórteres e aí ele se revela um personagem muito criativo. Ele criou uma transparência opaca, uma transparência isenta de limpidez. Eu falo com quem garantir que não vai perguntar. Ora, ele não queria falar porque não queria dar esclarecimentos sobre algo relevante. Foi a demissão de um diretor, não é um diretor qualquer, esse André Laloni é diretor da estratégica área de mercado de capitais. Aí um repórter alertou a ele, ao presidente do BNDES, que uma das funções do repórter é perguntar. Aí o Montezano se abespinhou, foi embora, aí volta em seguida, dá uma declaração, não responde pergunta nenhuma, aí diz que é algo normal, a demissão, que não merece preocupação e ponto. Quer dizer, não foi por falta de assunto que ele se absteve de falar. Ele assumiu o comando do BNDES depois que o Bolsonaro eletrocutou o Joaquim Levy, que era o presidente anterior. E me lembro muito bem que numa das suas lives de quinta-feira, o Bolsonaro disse que o Levy estava saindo porque faltava transparência ao BNDES. Outra coisa é que ele precisava abrir, o novo presidente precisava abrir a caixa preta e precisava cumprir uma prioridade do governo, que eu acho que é uma prioridade acertadíssima, que o governo demora a executar, que é vender as ações de empresas privadas e até públicas, que estão lá, tem ações também do Banco do Brasil, estão lá na carteira do BNDES. Esse diretor que caiu, esse André Laloni, ele tinha divergências quanto à melhor forma de vender essas ações. E o contribuinte brasileiro, que é sócio involuntário do BNDES, ele tem todo o direito, sobretudo se está em dia com as suas obrigações com a Receita Federal, tem todo o direito de saber que divergências são essas que levaram esse diretor a sair. O Montezano, o presidente do BNDES, talvez preferisse que os repórteres fossem mais solidários. Mas a única solidariedade que se deve exigir de um repórter é com o seu público, a quem ele deve a obrigação de informar sobre a estupidez humana. Não fosse pelos repórteres, a falta de transparência talvez não deixasse vestígio. Vera. Acho que o Josias já falou tudo, né? Um episódio emblemático por essa contradição evidente entre o tema da palestra e a atitude, a postura do presidente do BNDES. E isso contrasta com a necessidade imposta a ele pelo presidente Jair Bolsonaro e razão pela qual, inclusive, o Joaquim Levy foi demitido, de se abrir a tal caixa preta do banco. Então, algo que seria normal, como a demissão de um diretor, né? Algo comezinho ali da gestão de qualquer banco, de qualquer empresa, se torna uma coisa para você ficar com a pulga atrás da orelha, porque se isso suscitou o fato do cara vetar perguntas, o que houve, né, na demissão desse diretor? Então, eu diria que tem uma pauta aí, Vitor Brown. Não vou me estender muito sobre o tema que o Josias já falou o suficiente, já esquadrinhou todo o assunto, mas eu acho que tem uma pauta aí. O que foi a demissão desse diretor que deixou o presidente do BNDES assim tão preocupado? Constantino. Eu acho que em termos de estratégia foi ruim, né, a postura do presidente do BNDES, porque jogou o holofote onde, pelo visto, ele não queria holofote. Era mais fácil ele dar uma explicação qualquer e ponto. Eu conheço gente próxima, muito próxima do governo e do próprio Montezano, e diz que, de fato, ele está disposto a abrir
a caixa preta, que teria sido o motivo principal da queda do seu antecessor, Joaquim Levy, que é um tecnocrata muito sério, muito bom, mas que não tinha a mesma vontade nessa missão que o presidente Bolsonaro colocou para a presidência do BNDES, e também montou uma equipe muito boa, muito técnica, e tem essa outra missão muito importante para o país de desfazer essa carteira gigantesca de investimentos que o BNDES tem em várias empresas, o que não faz nenhum sentido. Agora, todo esse episódio me mostra duas coisas. Primeiro, que um banco público não faz sentido de existir. Quer dizer, o Estado não deve ser banqueiro, né? Mesmo quando nós temos pessoas técnicas, sérias e boas, acontece esse tipo de confusão, não é adequado um Estado banqueiro, gera muitas distorções e tudo mais, é muito poder na mão dessa turma. E o segundo é que essa postura em relação à imprensa é algo que virou moda, né? Virou moda inspirado no governo Trump, aqui nos Estados Unidos, e o Bolsonaro pegou isso e potencializou ainda mais no Brasil. Existe uma base legítima de insatisfação de ambos, porque eu acredito que exista um viés na imprensa mainstream, na grande imprensa, ou no mínimo uma má vontade em relação a esses governos, né? Há um desejo a priori de procurar mais coisas negativas do que reconhecer os acertos, os méritos, eu acredito nisso, mas isso não justifica você demonizar a imprensa como um todo e usar essa estratégia um tanto bizarra, como apontada pelo Josias, de criar a transparência opaca, ou seja, eu dou entrevistas, mas vocês não fazem perguntas. É mais ou menos a postura do próprio presidente Bolsonaro, né, que quer fazer a saidinha, mas ele não quer pergunta de repórter. Ora, com todos os defeitos que a imprensa pode ter, e com todo o viés ideológico ou má vontade dos jornalistas, não é esse o papel da imprensa, né? Ficar calada e aceitar tudo que vem do governo e pronto, né? Então é preciso mudar essa mentalidade. Vera. Não, só fazer um adendo sobre essa questão da imprensa e a boa vontade ou má vontade. Eu acho que viés ideológico, veículos têm para um lado e para outro, né? Veículos, comentaristas, colunistas, jornalistas, para um lado e para outro. Eu acho que o que a imprensa não pode fazer é distorcer, é mentir, é publicar coisas erradas, etc, etc. Em conceitos como má vontade ou boa vontade, eu acho que se a gente tiver de optar por um ou por outro, o dever da imprensa é necessariamente ter má vontade. Eu não diria má vontade, mas eu diria ceticismo. Eu acho que a postura da imprensa para qualquer governo é a postura cética. Primeiro você questionar, primeiro você exigir as informações, porque esse é o poder, essa é a função do poder público, é informar, é prestar contas, e a imprensa tem a função de exigir essa prestação de contas. Eu acho que a imprensa que tem boa vontade, isso é inadmissível com qualquer governo. Não é o caso de ter boa vontade, porque boa vontade cheira a leniência, cheira a condescendência, cheira a passar pano, cheira a você querer atenuar coisas que são graves, quando não é esse o papel da imprensa. Esse é o papel dos apoiadores. Apoiadores vão olhar e vão falar, não, isso eu acho grave, isso eu posso condescender, isso aqui eu não quero transigir, isso aqui já é demais para mim. É no plano do pessoal, no plano do cidadão. Quanto à imprensa, se ela informar errado, a gente vai criticar e eu vou criticar também. Eu acho que quando a imprensa erra, ela tem de ter humildade para admitir o erro e afirmar. Mas agora, em relação ao papel de um modo geral, eu fico mais com o axioma do Milor de que imprensa é oposição e o resto é armazém de secos e molhados.